Toda verdade não busca ser aceita. Algumas só querem ser ouvidas, e isso dói. Você já se perguntou por que certas ideias nos incomodam tanto, mesmo quando parecem perfeitamente sensatas? Por que algumas diferenças entre homens e mulheres, embora óbvias, se tornam temas tabus? É porque são falsas? Ou porque nos ameaçam? Hoje vamos mergulhar na mente de um pensador que teve a ousadia de dizer o que ninguém queria escutar: Arthur Schopenhauer. Prepare-se. Esse vídeo não oferece conforto, ele oferece espelhos. E se isso tocar algo em você, curta. Essa conversa pode mudar sua maneira de existir. Você já sentiu que existe algo profundamente errado nas verdades que nos ensinaram? Que certas ideias, apesar de repetidas, soam falsas no fundo do peito? Nos dizem que homens e mulheres são iguais, mas a natureza, a história e o comportamento humano parecem sussurrar outra coisa, algo mais antigo, mais incômodo, mais verdadeiro. Arthur Schopenhauer não fugiu dessa pergunta. Ele a encarou com a frieza brutal de quem já perdeu as ilusões. Para ele, a mulher não era um ser guiado pela razão, mas pelo instinto. Seu poder não nascia da força, nem da lógica, mas da beleza, da influência emocional, da manipulação sutil. Schopenhauer via o amor não como um elo sagrado entre almas, mas como uma armadilha biológica, um truque temporário da natureza para garantir a reprodução, não a felicidade. Parece cruel, não? Mas e se for real? E se tudo aquilo que nos ensinaram sobre amor, romantismo e igualdade for apenas uma moldura frágil cobrindo uma parede rachada? Talvez por isso suas ideias ainda incomodem tanto, não por estarem erradas, mas por exigirem de nós uma coragem rara, a coragem de abandonar o conforto da ilusão. Essa é só a primeira rachadura. O que vem depois exige que você olhe fundo. Está pronto? As ideias de Schopenhauer não nasceram do nada. Elas brotaram de um tempo em que as mulheres eram deixadas às margens da vida intelectual. Não estudavam, não publicavam, não participavam, apenas existiam, dentro dos limites traçados pelos homens. Mas ele não se limitou a enxergar a exclusão como um erro social. Ele a interpretou como reflexo da natureza. E talvez o mais incômodo de tudo é que suas ideias foram alimentadas também por dor pessoal, um vínculo amargo com a própria mãe, desilusões amorosas, silêncios que não cicatrizam. Isso fez dele um observador cético e não um promotor de justiça. Seu foco não era a igualdade de papéis, mas a desigualdade de essências. Mesmo hoje, em uma era que celebra a igualdade como dogma, Schopenhauer continua assombrando. E se as diferenças entre homens e mulheres forem mais profundas do que culturais? E se o instinto falar mais alto que qualquer ideologia? Na visão dele, o homem é movido por ambição, quer conquistar, deixar legado, transcender. Filosofia, guerra, invenção, arte, tudo para não ser esquecido. Mas isso o condena à inquietação. Ele nunca descansa, nunca chega. A felicidade é um intervalo, nunca um lugar. Já a mulher, segundo Schopenhauer, busca sobrevivência, conforto, segurança, estabilidade. Ela não quer mudar o mundo, quer se adaptar a ele. Enquanto ele corre para além do horizonte, ela constrói abrigo com o que tem agora. E talvez por isso, ele disse, as mulheres são mais contentes. Elas não carregam o peso de serem monumentos. Essa dicotomia entre ambição e segurança, entre projeção e presença, molda não só o amor, mas a estrutura inteira da sociedade. O homem age com espada, a mulher com sombra. Para Schopenhauer, a diferença entre homens e mulheres não era uma questão de justiça, mas de propósito. Enquanto o homem sonha em reformar o mundo, a mulher garante que ele continue funcionando como ele é. Essa distinção, incômoda, mas profunda, molda a própria essência das interações humanas. O homem constrói muralhas. A mulher aprende a atravessá-las sem ser vista. Schopenhauer acreditava que o poder feminino não vinha da força ou do domínio direto, mas de algo muito mais difícil de detectar. E por isso, ainda mais eficaz: persuasão, charme, alavancagem emocional. Na sua visão, o homem impõe, a mulher influencia. Enquanto ele guerreia com espadas, ela conquista com olhares, silêncios e timing preciso. As mulheres, dizia ele, moldam o mundo moldando os homens. Não competem em arenas abertas, mas guiam as decisões daqueles que nelas sangram. O poder não está em quem segura a coroa, mas em quem sussurra ao rei que ela pesa demais. A beleza, para Schopenhauer, era a ferramenta mais poderosa dessa influência. Passageira, sim, mas devastadora em sua eficácia. Aliada à intuição emocional, tornava-se uma arma silenciosa, capaz de antecipar desejos, manipular situações e redesenhar destinos sem nunca erguer a voz.
esse poder não se limitava ao romance. Ele se infiltrava em estruturas familiares, decisões políticas, dinâmicas sociais. Enquanto os homens erigiam impérios, as mulheres moldavam os homens que os erguiam. E talvez por isso, ele dizia, o verdadeiro trono não é visível. Ele está nas sombras, onde as vontades nascem antes das ordens. As mulheres vivem o agora. Os homens morrem pelo depois. Enquanto elas buscam harmonia e segurança, eles sacrificam saúde, paz e até o amor, por um sonho que nem sabem se existe. Essa diferença molda tudo: o tempo, os desejos, os afetos. Para elas, o que importa é o que sustenta. Para eles, o que transcende. No amor, Schopenhauer enxergava um teatro, não um sagrado, um truque da natureza, disfarçado de destino. A atração, dizia ele, não é espiritual, é estratégica. Os homens buscam beleza e juventude, não por romance, mas porque isso grita fertilidade. As mulheres buscam status e força, não por devoção, mas porque isso sussurra proteção. E ambos manipulam, quase sempre sem saber. Ele promete estabilidade para obter intimidade. Ela entrega afeto para garantir permanência. É um pacto invisível, instintivo, biológico. Quando o papel é cumprido, quando a criança nasce ou a segurança se estabelece, a paixão evapora. O que era eterno vira poeira. O amor, esse altar da modernidade, desmorona sob o peso da realidade. Schopenhauer chamava isso de a maior ironia do afeto humano, um engano necessário, uma ilusão útil, não feita para durar, mas para operar. E quando se entende isso, o romantismo parece um véu infantil sobre o rosto de uma criatura selvagem. Para ele, as mulheres eram essenciais, mas perigosas quando fora do seu domínio. Emoção, instinto, sobrevivência imediata, qualidades úteis no lar, mas desastrosas no poder. Ele acreditava que dar voz política ao instinto era enfraquecer a razão, trocar o futuro por conforto, trocar a visão por sensibilidade. E o mais inquietante? O mundo moderno fez isso, e ainda não sabemos se sobrevivemos à troca. Os apelos emocionais dominam a política. A moral se tornou argumento, e não consequência. Chamam isso de evolução. Mas será? O equilíbrio de poder entre os sexos tornou o mundo mais justo, ou apenas mascarou novas formas de instabilidade com um verniz de progresso? Mesmo com todas as revoluções culturais, as dinâmicas invisíveis continuam agindo nas sombras. As mulheres ainda influenciam com gestos, com o não dito, com a promessa silenciosa de afeto ou retirada. Elas têm mais autonomia, mas seus desejos mais primitivos não mudaram. Segurança, estabilidade, relacionamento, o agora. E os homens continuam carregando a maldição da eternidade. As ideias de Schopenhauer podem parecer ultrapassadas, mas talvez seja porque somos nós que preferimos fantasias modernas a encarar a biologia crua que ainda pulsa sob nossa pele. Será que a sociedade evoluiu alinhada à natureza humana? Ou apenas construiu uma torre de Babel emocional onde ninguém mais se entende? Essa é a ferida que sangra, mas ninguém quer olhar. A cultura diz, somos todos iguais. A biologia sussurra, não, não somos. E se for verdade, nenhuma reforma, nenhum discurso vai apagar o instinto. Ignorar isso não nos une, nos desorienta, nos torna estranhos a nós mesmos. No fim, talvez homens e mulheres nunca se compreendam completamente. Não por maldade, mas porque dançam ritmos diferentes, em tempos diferentes, movidos por forças que nem sempre podem ser traduzidas em palavras. Isso não é uma sentença, é uma realidade. E talvez a única forma de coexistir seja aceitar a diferença, mesmo que ela incomode, mesmo que ela destrua nossos contos de fadas. Se isso acendeu algo em você, curta. Essa jornada está só começando. Tem um vídeo aqui do lado que mostra a face ainda mais escondida dessa verdade. Te vejo lá em 5 segundos. Nem toda ferida precisa ser curada. Algumas existem apenas para lembrar que sentimos. Enquanto elas buscam harmonia e segurança, eles sacrificam saúde, paz e até o amor, por um sonho que nem sabem se existe. Essa diferença molda tudo: o tempo, os desejos, os afetos. Para elas, o que importa é o que sustenta. Para eles, o que transcende. No amor, Schopenhauer enxergava um teatro, não um sagrado, um truque da natureza, disfarçado de destino. A atração, dizia ele, não é espiritual, é estratégica. Os homens buscam beleza e juventude, não por romance, mas porque isso grita fertilidade. As mulheres buscam status e força, não por devoção, mas porque isso sussurra proteção. E ambos manipulam, quase sempre sem saber. Ele promete estabilidade para obter intimidade. Ela entrega afeto para garantir permanência.
É um pacto invisível, instintivo, biológico. Quando o papel é cumprido, quando a criança nasce ou a segurança se estabelece, a paixão evapora. O que era eterno vira poeira. O amor, esse altar da modernidade, desmorona sob o peso da realidade. Schopenhauer chamava isso de a maior ironia do afeto humano, um engano necessário, uma ilusão útil, não feita para durar, mas para operar. E quando se entende isso, o romantismo parece um véu infantil sobre o rosto de uma criatura selvagem. Para ele, as mulheres eram essenciais, mas perigosas quando fora do seu domínio. Emoção, instinto, sobrevivência imediata, qualidades úteis no lar, mas desastrosas no poder. Ele acreditava que dar voz política ao instinto era enfraquecer a razão, trocar o futuro por conforto, trocar a visão por sensibilidade. E o mais inquietante, o mundo moderno fez isso, e ainda não sabemos se sobrevivemos à troca. Os apelos emocionais dominam a política. A moral se tornou argumento e não consequência. Chamam isso de evolução. Mas será? O equilíbrio de poder entre os sexos tornou o mundo mais justo? Ou apenas mascarou novas formas de instabilidade com um verniz de progresso? Mesmo com todas as revoluções culturais, as dinâmicas invisíveis continuam agindo nas sombras. As mulheres ainda influenciam com gestos, com o não dito, com a promessa silenciosa de afeto ou retirada. Elas têm mais autonomia, mas seus desejos mais primitivos não mudaram. Segurança, estabilidade, relacionamento, o agora. E os homens continuam carregando a maldição da eternidade. As ideias de Schopenhauer podem parecer ultrapassadas, mas talvez seja porque somos nós que preferimos fantasias modernas a encarar a biologia crua que ainda pulsa sob nossa pele. Será que a sociedade evoluiu alinhada à natureza humana? Ou apenas construiu uma torre de Babel emocional onde ninguém mais se entende? Essa é a ferida que sangra, mas ninguém quer olhar. A cultura diz, somos todos iguais. A biologia sussurra, não somos. E se for verdade, nenhuma reforma, nenhum discurso vai apagar o instinto. Ignorar isso não nos une, nos desorienta, nos torna estranhos a nós mesmos. No fim, talvez homens e mulheres nunca se compreendam completamente. Não por maldade, mas porque dançam ritmos diferentes, em tempos diferentes, movidos por forças que nem sempre podem ser traduzidas em palavras. Isso não é uma sentença, é uma realidade. E talvez a única forma de coexistir seja aceitar a diferença, mesmo que ela incomode, mesmo que ela destrua nossos contos de fadas. Se isso acendeu algo em você, curta. Essa jornada está só começando. Tem um vídeo aqui do lado que mostra a face ainda mais escondida dessa verdade. Te vejo lá em 5 segundos. Nem toda ferida precisa ser curada. Algumas existem apenas para lembrar que sentimos. Se você chegou até aqui, é porque carrega algo que poucos carregam. A coragem de encarar o desconforto. Você caminhou por entre sombras, atravessou ruínas de ideias frágeis e não se afastou da dor. Você a observou. Isso faz de você parte dessa jornada íntima que estamos criando aqui. Uma jornada que não promete salvação, mas clareza. Se isso acendeu algo em você, curta, comente, compartilhe. E se quiser continuar caminhando entre verdades incômodas, tem um vídeo aqui ao lado esperando por você. Te vejo lá em 5 segundos.